Eu queria perguntar ao senhor, até como foi secretário de Educação, uma dificuldade que acontece hoje. O professor, ele é de uma certa forma explorado pelo Estado e também pelos pais, ao meu ver, e eu queria a sua opinião sobre isso, que é a situação seguinte: o pai, ele hoje pensa que o professor é que deve fazer tudo com o seu filho, educar, dar bons modos, gerar. Eu sou do tempo que eu tinha que estudar o SPB, Educação Moral e Silva, cantar o hino nacional em pé, lá na Vila Nova, lá em Londrina, antes de entrar na sala de aula. E meus pais me davam uma linha, me deram uma linha de vida. E hoje, aqui, a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professores e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela: sente-se, e dizer a ela: onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Brecha, né, professor? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando.
Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco porque nós demos falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida. O senhor reprova por falta? Eu falo, jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Sim. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa pro aluno. Nós estamos formando, e isso precisa cuidado, nós estamos formando uma geração um pouco mais fraca, que não pega no serviço. Né? A gente está formando gente, como a gente diz no interior, que não pega no breu. Mas aí é proibido trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos. Eu tenho 35 anos de carteira assinada. Já 36. E com 14 anos eu já trabalhava, mas trabalhava desde os 9. Vendendo doce, entregando doce. É que é diferente. Por exemplo, a lei permite que você tenha o trabalho como menor aprendiz. E se há uma empresa familiar, que é o caso de muitos lugares no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande, aí você tem autorização, desde que você não se ausente da escola. Isso. No teu caso, o trabalho não obrigatoriamente te impedia de ir à escola. Não. Mas no nosso país, essa legislação que impede o trabalho infantil, ela serviu porque milhares de crianças ficaram fora da escola porque precisavam trabalhar. Nesse sentido, a você não prejudicou. Eu não tenho dúvida de que uma criança, eu estou até imaginando. O professor não me conhece. O Jorjão que fala que eu era metalúrgico há 9 anos atrás. Sim, o metalúrgico foi presidente da República no Brasil 2 vezes. É que às vezes a pessoa sai da metalúrgica, mas a metalúrgica não sai da pessoa. Ainda bem, porque a metalurgia é uma das áreas mais antigas e importantes da história. Professor, eu queria Professor, o que eu sempre ouço em relação a isso, por exemplo, é tipo assim, eu vou conversar com meus filhos e eu digo, olha, não é bem assim, meu pai me deu a primeira bicicleta, eu tinha lá 12 anos, meu primeiro carro foi assim, o meu... Ah, pai, mas no seu tempo era diferente. Então. O que é diferente? O diferente tempo? Não, no seu tempo teu pai era diferente. Meu pai era diferente. O que ele precisa pensar é que a frase assim, meu avô era diferente. Sim. E meu pai está fraquejando. Claro. Professor, é uma pergunta que os pais se fazem quase que diariamente diante da falta de ética no nosso país e do